Olá, meus amigos. Que Jesus possa abrir o nosso coração e a nossa mente para os seus ensinamentos. Hoje a nossa reflexão está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e faz parte do Sermão do Monte. O título de hoje é Bem-aventurados os misericordiosos. Para melhor entendimento, vamos ler aqui o que começa o enunciado do capítulo 10. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5. Item 2. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6. Item 3. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A misericórdia é a essência do Evangelho de Cristo. É o complemento da mansidão. Quem tem misericórdia consegue ser manso e pacífico naturalmente. Ter misericórdia é ter piedade, compaixão, é dar o seu perdão unicamente por bondade. Aquele que é misericordioso, ele se compadece do justo, dos injustos, do rico, do pobre, do bom, do mal, porque ele já entendeu que não existe criatura sem problemas e que todos nós precisamos de misericórdia, todos precisamos do auxílio fraterno um dos outros. Aquele que diz, nunca perdoarei uma ofensa, infelizmente esse ainda não entendeu a grandeza da vida. Além do mais, como que a gente pode todos os dias fazer a nossa oração do Pai Nosso, dizer a Deus, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos o nosso irmão, se a gente ainda não consegue nem perdoar realmente o nosso irmão, né? Pedro perguntou a Jesus, lá no item 3, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus diz, eu te digo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus estava nos ensinando que o perdão ele é infinito. Ele mesmo deu vários exemplos disso. E aquele exemplo assim que mais pega no nosso coração, quando ele está na cruz que ele diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essas palavras de Jesus, elas ecoam até hoje no coração daquele que já tem o mínimo do Evangelho do Mestre, aquele que já conseguiu plantar a sementinha do Evangelho do Mestre. Isso pega muito para a gente, Jesus pedir perdão para quem está lhe fazendo o mal. Mas nós temos consciência que esse perdão, essa misericórdia incondicional, a gente ainda não tem. Chegará o tempo que isso acontecerá naturalmente, mas ainda não estamos nesse momento. No entanto, isso não significa que também não possamos usar da misericórdia em pequenas doses para ir nos acostumando com a prática da misericórdia. No Evangelho, Jesus fala sabiamente, nos recomendando reconciliar-nos com os nossos adversários enquanto caminhamos com eles. Isso porque não é a morte do corpo físico que vai nos afastar do inimigo. Às vezes, pode até nos deixar mais ligados um ao outro, mas o perdão, a misericórdia, no entanto, nos liberta. Isso nos leva à lei de causa e efeito. Aquilo que eu dou, eu recebo. Se prejudicamos alguém, também com certeza a vida vai nos mostrar que seremos prejudicados. Se beneficiarmos alguém, o universo também vai nos mostrar que nós seremos beneficiados. Interessante uma frase do Emmanuel que nos diz que através das nossas ações sobre os outros, veja,
através das nossas ações sobre os outros, traçamos nosso próprio caminho. É a lei. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, Kardec nos fala sobre a lei de justiça, amor e caridade. Não são 3 leis, justiça, amor e caridade. Não, é uma coisa só. Justiça, amor e caridade. Essas 3 palavrinhas, elas caminham juntas. Elas caminham juntas para nos revelar que diariamente Deus nos envolve nelas. Quer dizer, recebemos aquilo que nos é devido pela justiça de Deus. Se às vezes a gente acha até que está recebendo menos do que merece, vamos analisar nossa conduta, nossos atos, nossas ações, mas a gente precisa fazer isso com honestidade. Aí a gente vai ver que estamos realmente recebendo de acordo com a lei divina. O amor de Deus, ele nos envolve em cada segundo da nossa existência. Através de tudo que já conquistamos, ele nos mostra isso. E não são conquistas material que nós estamos conversando aqui, mas principalmente no nosso aprendizado moral, nosso aprendizado espiritual. Cada reencarnação que temos é uma oportunidade para o nosso crescimento, porque é da lei também crescermos sempre. A gente não vai retroceder, vai sempre crescer. E a gente nem precisa pensar em encarnação. Vamos pensar no dia a dia, tudo que nós aprendemos, né? E aí, e a caridade divina? Essa não tem limites para conosco. Cristo nos disse, faça ao outro aquilo que queres que te faça. Mas às vezes a gente esquece e faz o contrário. Lembrando o caso da mulher adúltera, onde todos queriam apedrejar, mas ao tomar consciência que ninguém ali estava isento de pecados, exceto Jesus, é claro, todos foram embora. Mas Jesus, para ensinar essa lição, ele não humilhou ninguém, não se impôs pela força. Com uma frase curta, atire a primeira pedra àqueles que estivessem em pecado, Jesus fez uma revolução dentro de cada ser que estava ali. Estavam ali prontos para o julgamento. Mas essa frase de Jesus revolucionou o interior daquelas pessoas e continua fazendo isso até hoje conosco, né? Se nós formos realmente honestos conosco mesmo, quando a gente for julgar alguém, se a gente pensar nas palavras de Jesus, com certeza a gente vai repensar a palavra que nós vamos dizer para o outro. A felicidade ou a infelicidade que sentimos como encarnados ou desencarnados, essa vem unicamente das nossas obras, daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer. Por isso é sempre melhor a gente procurar agir sempre pelo bem. A misericórdia, ela prepara o coração para os outros sentimentos. Abre as portas para a prática da caridade. Os Espíritos nos ensinam que caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nesse momento de nossas vidas, nós somos iguais em necessidades morais e espirituais. Em maior ou menor grau, todos precisamos de indulgência, da compaixão, da tolerância um dos outros. Muitas vezes, lembramos também do quanto a gente tem que ser misericordioso, que devemos ser para o outro. Mas a gente às vezes se esquece do outro também tem sua misericórdia para conosco, tem sua compaixão para conosco, sua bondade, sua paciência com as nossas inseguranças, com as nossas fraquezas, com a nossa teimosia, porque a gente é meio teimoso, né? E sem esquecer do auxílio dos nossos irmãos que nos perdoam as ofensas e o apoio dos nossos anjos de guarda, que mesmo com a nossa teimosia continua a nos ajudar, nos intuir sempre os melhores sentimentos em nós, né? A misericórdia já é um prenúncio de amor. Amor pelo outro, quando nos colocamos em seu lugar e a gente se isenta do julgamento, e amor também por nós. Porque quando nós aceitamos
porque não somos os juízes do outro, nosso próprio corpo vibra paz. E isso nos dá alento, nos dá tranquilidade, nos dá paz. Pensamos melhor, porque a gente pensa melhor quando a gente está vibrando no bem. Quando a gente se coloca sempre no lugar do outro, a gente sabe que aquele eu também poderia ser nosso. Sabemos que a mudança depende de cada um de nós. Por isso, nos observemos em cada atitude que tomamos diariamente. Isso vai nos ajudar a errar menos. O apóstolo Paulo nos diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Quando tivermos em mente que nem tudo convém para nós, que a única coisa que nos convém é aquilo que nos faz crescer, teremos sempre um olhar misericordioso para o nosso irmão. Porque só crescemos quando o bem crescer dentro de nós. Então esse era o recado que a gente trouxe dentro do Evangelho do Mestre Jesus, e que nós possamos olhar para o outro com misericórdia e para nós mesmos com misericórdia também. Que possamos caminhar nas pegadas do Cristo, sempre buscando o nosso melhoramento moral e espiritual. Que a bondade de Deus nos envolva a todos. Graças a Deus.